Olá! Hoje, nessa aula de ciências, continuaremos os estudos do capítulo 1 do caderno 2. Iniciaremos com as correções das páginas 6 e 7. Em seguida, explicarei a atividade que vocês irão realizar na página 8. E finalizando, conversaremos sobre a classificação dos consumidores, página 9 e a página 10. Página 6. Use o dicionário. Pesquise no dicionário o significado das palavras abaixo e em seguida faça o que se pede. Herbívoro, frugívoro, insetívoro, onívoro e carnívoro. Letra A. O que estas palavras têm em comum? Todas elas indicam o tipo de alimentação, o tipo de comida dos animais, o que cada um come. B. Escreva nos quadros as palavras que representam cada uma das imagens. O primeiro animal é um insetívoro. Ele se alimenta de insetos. Próximo, herbívoro. Se alimenta de vegetais. O próximo, carnívoro, se alimenta de outros animais. Frugívoro, se alimenta de frutas. E onívoro se alimenta de outros animais e de vegetais. Conferiram? Página 7. Na página 7, tinha um texto falando sobre os fungos. Vocês teriam que ler esse texto para responder as questões A, B e C. Após a leitura do texto, responda. Letra A. O que os fungos têm em comum com os animais? Os fungos possuem quitina, que é um componente estrutural da pele dos insetos e do ser humano. B. Qual é a importância dos fungos para a natureza? Os fungos são importantes para a decomposição e reciclagem da matéria. C. Qual é a utilidade dos fungos para os seres humanos? Podem servir de alimento e serem usados na produção de alimentos, bebidas e medicamentos, como antibióticos. Conferiram? Agora, página 8. A página 8, vocês irão realizar as atividades 1 e 2. 1. Observe as imagens abaixo e faça o que se pede. Letra A. Use os códigos e relacione cada um dos organismos ao seu papel na cadeia alimentar. Quem for o produtor, você vai colocar P. Consumidor, C. E decompositor, D. Letra B. Entre os consumidores, quais são animais carnívoros e quais são os herbívoros? Então, você
vocês irão classificar quais são os carnívoros e quais são os herbívoros. C. Escolha um dos organismos das imagens acima e monte uma cadeia alimentar de qual ele faça parte. 2. Em qualquer cadeia alimentar, qual é a importância dos produtores e dos decompositores? Então, vocês relembrando que nós já estudamos qual que é a importância, a função dos produtores e dos decompositores, certo? Agora, página 9. Classificando os consumidores. Como você já sabe, quanto ao tipo de alimentação, os animais podem ser classificados em herbívoros, carnívoros e onívoros. Todos eles fazem parte do nível dos consumidores em uma cadeia alimentar. Entre os consumidores existe uma ordem, como você pode perceber na ilustração abaixo. Note que a seta sempre parte de quem serve de alimento para quem vai se alimentar. Então, vamos lá. Ó, nós temos o produtor, tá? O produtor serve de alimento para o consumidor primário, que é o peixe. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores, como o peixe que se alimenta das algas. O peixe serve de alimento para a garça. Já os são considerados consumidores secundários. Então, as garças são consumidores secundários, porque eles se alimentam dos peixes que são primários. Já os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos consumidores primários, como a garça, que só se alimenta de peixe. E depois a garça serve de alimento para a onça, que é o consumidor terciário. Os consumidores terciários são aqueles que se alimentam dos consumidores secundários, como a onça que se alimenta, por exemplo, da garça. E assim sucessivamente. E todos os organismos, todos os membros, quando morrem, né? Eles sofrem decomposição realizada pelos decompositores que estão aqui. Então, as plantas, o peixe, a garça e a onça servem de alimento para os decompositores. Certo? Continuando. Várias cadeias formam uma teia. Ao analisarmos um ambiente completo, verificamos que um mesmo ser vivo pode participar de várias cadeias alimentares, isto é, existem diversas cadeias alimentares acontecendo ao mesmo tempo. A união de várias cadeias alimentares recebe o nome de teia alimentar. Assim, determinado ser vivo pode se alimentar de diversas formas e, ao mesmo tempo, servir de alimento para vários outros organismos e não apenas para um único organismo. Página 10. No esquema abaixo, temos um exemplo de teia alimentar. Podemos verificar que as algas, tá? Aqui, as algas podem servir de alimento para os peixes e também para o caracol. Então, as algas servem de alimento para o peixe e
para o caracol. Já os peixes podem servir de alimento para a garça, para a tartaruga, para o jacaré e para outros peixes. A garça, além de comer os peixes, pode comer o sapo. O sapo pode comer larvas de peixes e insetos. O jacaré pode comer a garça, a tartaruga, o sapo e os peixes. Então, aqui nós temos várias cadeias alimentares e a união de todas as cadeias alimentares nós chamamos de teia alimentar. Como é possível perceber, são muitas as relações que podem acontecer ao mesmo tempo. Representando essas relações em cadeias alimentares, elas formam um emaranhado de ligações que constitui, assim, a teia alimentar. Em seguida, tem uma pequena atividade também para vocês realizarem na página 10. Observe a ilustração na abertura deste capítulo, lá no início, na abertura do capítulo, na página 2 e 3, e monte pelo menos 3 exemplos de cadeia alimentar com os organismos ali presentes. Identifique a posição ocupada por cada organismo na cadeia alimentar. Só que assim, eu vou facilitar essa atividade. Vocês só irão fazer um exemplo de cadeia alimentar, tá? Vocês vão pegar os animais, os organismos que estão na página 2 e 3 e vão montar uma cadeia alimentar, certo? Até a próxima aula!